Jeremias 5, a leitura do texto será do versículo 1 até o versículo 19. E esse é o texto que será pregado nessa noite. Jeremias 5, do versículo 1 ao versículo 19. Lembrando a você que ouviu pela manhã e aos que não ouviram também, para ficarem situados acerca disso, que esse bloco que nós estamos aqui, ele compreende do capítulo 4 de Jeremias, versículo 5, até o final do capítulo 6. Capítulo 4, versículo 5, até o final do capítulo 6. Então, o que nós iremos ouvir nessa noite, Jeremias 5, na verdade uma parte de Jeremias 5, está dentro desse bloco, que trata especialmente do juízo de Deus sobre o seu povo, e agora no capítulo 5, mostrando de forma ainda mais detalhada as bases do porquê que esse juízo é merecido. Deus já tem mostrado isso de várias formas, mas no capítulo 5 ele vai aprofundar ainda mais essa questão, especialmente na primeira parte do capítulo, o porquê que o juízo é merecido. Versículo 1 ao versículo 19. Assim diz o Senhor nosso Deus: Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste, e não os doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá? Não veremos espada nem fome? Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas. Comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vide e a tua figueira. E com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Amém.
Uma das coisas que é comum ao homem é o seu empreendimento de buscar coisas valiosas. Os homens se empenham na busca de coisas valiosas. Alguns, na verdade, gastam toda a sua vida em busca de tais coisas. Temos vários exemplos disso. Não apenas com relação a pedras preciosas, a objetos nesse sentido, pensando também até mesmo em petróleo, coisas que possuem valor. E normalmente, o valor dessas coisas está atrelado à sua dificuldade de você encontrar, a raridade dessas coisas. Quanto mais difícil é de encontrar tal coisa, normalmente, via de regra, isso será valioso. Agora, o que dizer, meus irmãos, da busca para encontrar um homem justo? O empreendimento, o laborar na busca para encontrar um homem que fale a verdade, que seja honesto, que pratique a justiça, que tenha uma vida de retidão. O quão difícil seria isso? Para não dizer impossível. O texto dessa noite, meus irmãos, especialmente o versículo 1 e o versículo 9, nos relata essa busca. E nós aprenderemos, até o versículo 19, que em sua rebelião contra Deus, o homem tornou-se totalmente depravado. Essa é a conclusão, eu já a trago para você aqui no início do sermão. Em sua rebelião contra Deus, o homem tornou-se totalmente depravado e, por conseguinte, merecedor do juízo. Sim, a busca, ela é ordenada aqui, como veremos, mas certamente, buscando ali em Judá, em Jerusalém, a conclusão não poderia ser outra, a não ser essa. Todos se extraviaram. Todos estão distantes do Senhor. Não há um justo, nenhum sequer. Por isso, o castigo ele é merecido. Veja, do versículo 1 ao versículo 9, eu quero que você observe a procura por um justo. Do versículo 1 ao versículo número 9. Mais uma vez, o versículo 1 diz assim, a palavra do nosso Deus: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Perceba que o povo agora ele é convidado a empreender uma busca, de forma específica aqui, nos lugares abertos e nas ruas da cidade, por um único homem que haja com honestidade e que busque a fidelidade. Um homem que seja honesto e que seja fiel. Eu quero que você observe que a combinação dessas duas palavras usadas aqui, honestidade e fidelidade, ou no caso da nossa tradução, justiça e verdade, elas são palavras que caracterizam o perfil de um homem fiel à aliança de Deus. Isso é visto em outras passagens bíblicas. Abra em Miqueias, vá para Miqueias capítulo 6. Você vê isso de uma outra maneira lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Diz assim o texto sagrado: ele declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Você sabe, aqui é uma síntese daquilo que Deus exige através dos seus 10 mandamentos. Tanto o relacionamento com Ele, que é andar aqui humildemente com o Senhor, bem como também ser alguém misericordioso e justo, assim demonstrando fidelidade ao Senhor com relação à segunda tábua da lei. As duas tábuas aqui estão sendo demonstradas ou sintetizadas através de Miqueias, bem como também aqui em Jeremias capítulo 5, versículo 1. Praticar a justiça e buscar a verdade são expressões de fidelidade pactual da parte do povo para com Deus. Em outras palavras, encontrar um homem assim, e nesse caso aqui,
que seja perfeito nesse andar, é encontrar um homem que guarda fielmente o pacto de Deus. E se essas qualidades fossem encontradas, veja o que diz o texto, no final do versículo 1. Deus promete perdoar o povo. Se vocês encontrarem um homem que seja fiel à minha aliança, que guarde o meu pacto, eu perdoarei os vossos pecados. Meus irmãos, esse texto nos remete a um outro acontecimento. Lá no início da história, vá para Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. E verifique isso com os seus próprios olhos. Gênesis 18, a partir do versículo 23. Lerei a partir do versículo 22. Gênesis 18, a partir do 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou o pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Percebe? Há uma clara comparação aqui entre Jeremias 5 e Gênesis capítulo 18. Mas note que, no contexto de Abraão, a fala final ali de Abraão com o Senhor, é dito que se tivesse 10 homens em Sodoma, o Senhor perdoaria a cidade. Aqui, em Jeremias 5, você tem o Senhor apresentando termos mais fáceis. Se tiver um, eu perdoarei a cidade. Vá para Ezequiel capítulo 16, para você compreender completamente o que o texto está dizendo. Ezequiel 16, 48. Ezequiel 16, 48. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. O pecado de Jerusalém era mais grave do que o pecado de Sodoma. Nós somos acostumados a falar dos sodomitas de uma maneira muito enfática, e devemos fazer isso porque a palavra de Deus o faz. Não apenas com relação ao homossexualismo, que é bem característico deles, tanto é que essa é a palavra que é usada no Novo Testamento para se referir aos homossexuais, pelo menos uma delas, e condenamos corretamente àqueles que vivem assim, não apenas com a homossexualidade, o homossexualismo, mas também com outros pecados semelhantes a de Sodoma. Mas veja como a palavra de Deus nos mostra que quando o povo da aliança se desvia e apostata da fé verdadeira, se encontra numa condição pior do que os ímpios lá fora. Pior do que os ímpios lá fora.
Não tinha um. Mas pastor, Salomão também não tinha, sim, de fato. Mas a ideia é o comparativo dos números aqui. Seria difícil, e na verdade impossível achar 10 em Sodoma, é claro. Mas também em Jerusalém. Mesmo com termos mais baixos, mesmo com uma exigência menor, não dá para alcançar. Não dá. Os pecados de Jerusalém excedem os pecados de Sodoma. E isso, meus irmãos, deveria nos fazer corar de vergonha. E ao mesmo tempo também gerar temor no nosso coração. Quando a igreja de Cristo ela se rebela contra o Senhor, ela se encontra numa condição ainda mais séria diante de Deus do que os ímpios lá fora. Quando alguém que conhece a aliança, que experimenta as bênçãos da aliança, que conhece ao Senhor, se rebela contra a sua vontade, a tendência é que o seu comportamento de impiedade seja ainda pior do que aqueles que estão lá fora. E obviamente as consequências para o seu pecado também serão maiores. Busque a verdade, pratique a justiça, e eu perdoarei a ela. Mas veja o versículo 2. Os 2 e 3, na verdade, agora. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta os teus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Perceba que os versículos 2 e 3 agora, eles nos demonstram aqui a hipocrisia do povo. No contexto em questão aqui, no versículo 2 e o início do versículo 3, nós temos aqui a falta de fidelidade do povo ao juramento que prestaram ao Senhor Deus. Note isso. Eles são acusados pelo Senhor de perjúrio. Eles invocavam o nome de Yahvé, mas faziam isso falsamente. Tomavam o santo nome de Deus em vão nos seus lábios, assim quebrando o terceiro mandamento. Eram juramentos vazios. Eles cometiam perjúrio, meus irmãos, usando o santo nome de Deus. Veja, isso já é algo que é intrínseco à vida daqueles que professam a fé verdadeira, mas vivem de forma diferente dela. O indivíduo diz, eu sou um discípulo de Cristo, eu sirvo ao Deus único e verdadeiro, e ele tem uma vida contrária, isso já é, por si só, uma quebra do terceiro mandamento. Só que aqui ainda mais, porque não apenas no seu viver cotidiano, mas também nos seus pronunciamentos públicos. Por exemplo, em culto solene. Aqui nós temos mais uma vez uma forte advertência contra qualquer pessoa que afirma adorar a Deus e faz isso hipocritamente. Sempre que os cânticos de Sião são murmurados, ou orações são repetidas impensadamente, perjúrio é cometido na casa de Deus. Toda vez que você, homem, que você, mulher, que você, criança, coloca nos seus lábios os cânticos santos de Deus, e não canta com ações de graças, não canta com entendimento, com fé verdadeira, que você não ora ao Senhor da mesma forma, com sinceridade, em verdade, quando você não faz isso, você está quebrando o terceiro mandamento, usando o santo nome de Deus em vão, hipocritamente, cometendo perjúrio, a semelhança do povo naqueles dias. Mas note ainda como a violação da aliança, ela é gravíssima aqui, a ponto de eles recusarem a disciplina. Veja, final do versículo 3. Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Meus irmãos, é possível esperar que quando alguma punição caia sobre um homem, por ter violado a aliança, quebrado o pacto, houvesse algum tipo de aprendizado.
ele pudesse corrigir o seu caminho. O povo ali recebendo, você sabe, você tem ouvido isso, que eles já estavam experimentando algumas maldições da aliança. O juízo por meio da Babilônia não tinha chegado ainda. Todavia, eles já estavam experimentando alguns tipos de consequências pelos seus pecados. E ainda assim, sob disciplina, eles não se corrigiram. Essa era a intenção divina. Através do seu ato disciplinar, como um pai que disciplina seus filhos, Deus queria a correção. Mas o que foi que Jerusalém fez? Se recusou a se arrepender. Observe que o texto de Jeremias 5, versículo 3, nos mostra claramente um dos propósitos que você ouviu domingo passado, um dos propósitos da disciplina eclesiástica, um dos propósitos da disciplina de Deus. Qual é? Correção. A disciplina visa a correção. Quando Deus açoita os seus filhos com a sua vara, ele visa a mudança, a transformação. Deus não faz isso para que, como se tivesse um deleite nele, em castigar, no sofrimento dos filhos, não. O seu deleite está em nós fazermos a sua vontade. E quando ele nos castiga é para nos guiar para isso, para voltarmos a cumprir a sua vontade. Logo, a disciplina divina visa nos levar pela vereda da santidade, da piedade, meus irmãos. E quando isso não ocorre, o que acontece? O texto diz, o coração se endurece e o pecado se agrava ainda mais. Não tem aqui como você ficar em cima do muro, não tem posição de neutralidade. Quando Deus disciplina, ou vai corrigir e trazer a pessoa de volta, ou então vai agravar ainda mais a sua situação. Com eles, infelizmente, foi o que aconteceu. Se rebelaram, não se arrependeram, permaneceram em seus pecados, agravaram a situação e experimentaram o juízo de Deus. O texto segue e diz, versículos 4 e 5. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Veja que Jeremias, no primeiro momento, ele vai naqueles que ele consideraria, melhor dizendo, ele entende que aqueles que consideraria como pobres, como insensatos, eles não receberiam por causa disso a admoestação, a correção. No versículo 5, ele cita aqui, fazendo uma referência óbvia aos líderes da nação, como se eles, por terem o conhecimento, pressupondo que eles têm o conhecimento do Senhor, iriam ouvir. Mas o resultado é o mesmo, irmãos. Na verdade, é ainda mais grave. Os nobres, os líderes, aqueles que deveriam ser o exemplo do povo, eles demonstram aqui uma imagem de rebelião e de desafio. E a linguagem usada por Jeremias no versículo 5 é a mesma que ele já usou anteriormente. De um boi, que normalmente ali ele fica debaixo do seu jugo, preso ao seu jugo, com uma ajuda ali do arreio para puxá-lo. Em seguida, a imagem aqui passa para um servo que rompe aqui as suas algemas com a falta de disposição de servir ao seu Senhor. Todavia, a imagem do boi ainda permanece predominante, porque isso também aconteceu. Volte um pouco em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 2, versículo 20. Você ouviu já isso, mas para você ver como a figura ela é reprisada aqui. Jeremias 2:20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, te deitavas e te prostituías. A mesma imagem aparece aqui novamente. Mesmo depois do povo ter experimentado algum nível de reforma, ainda que externa, havia aqui uma predisposição, especialmente da liderança, para não
se colocarem debaixo do jugo de Yahvé, submeterem à sua vontade. E aí no versículo 6 você tem as consequências desse boi que foge, desse boi que rompe o seu jugo, quebra o seu jugo e corre para longe. Versículo 6. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Eis a consequência. E a consequência é descrita através aqui de animais selvagens. Pela manhã você ouviu como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Babilônia como um todo é tratado como um leão, que despedaça, que devora, que destrói as nações. Agora, 3 animais aqui são retratados. E mais uma vez, pense nisso, nessa imagem de alguém se encontrando com um animal feroz e não tendo como escapar dele. E nesse caso aqui, de um boi. Um boi que escapa do seu dono. E aí o que acontece com ele? Ele perde a sua proteção e acaba sendo atacado por esses animais selvagens. O boi, meus irmãos, ao abandonar o seu estábulo para vagar no espaço aberto, ele sofre um destino similar ao do povo de Deus, que se aventura a viver fora da proteção divina. E o texto é claro: todos que fizerem isso serão despedaçados. Esse texto, mais uma vez, é enfatizada a ideia de rebeldia. O povo se desviou, correu para longe de Deus, e com quem se encontrou? Com os seus inimigos, à espreita, para devorá-los, para destruí-los. Novamente, o compromisso com a aliança foi violado, e as obrigações dela foram rejeitadas. Logo, as maldições são suscitadas. Meus irmãos, vocês têm aqui, diante dos seus olhos, aquilo que vocês já ouviram em Jeremias capítulo 2, lá nesse versículo 20 eu acabei de citar novamente. Jeremias está nos falando, de novo, da tolice que é alguém agir dessa maneira. Digo, tentar se afastar da presença de Deus, achando que isso traria algum tipo de liberdade. Esse jugo é pesado. Eu não suporto sobre mim. Os mandamentos são por demais restritivos. Eu não posso obedecer. Esse Deus é muito legalista. Eu não posso lidar com isso. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que correr. Eu preciso de um espaço aberto. Eu preciso de ar puro. Eu preciso estar longe dele. Mas o texto nos diz que tal tentativa é pura tolice, uma vez que isso faz com que o povo se coloque em grande perigo, exposto a todos os tipos de inimigos que desejavam atacá-los e destruí-los. Percebe a tolice do argumento de alguém que diz, que se coloca contra a igreja de Cristo? Eu não aguento mais o sistema religioso. Ele fez mal para mim. Eu fiquei traumatizado, foram tantos anos. E aí veja, há críticas, e não poucas, que elas cabem, é claro, serem feitas. Quando se refere ao neopentecostalismo, ao próprio pentecostalismo e tantos outros lugares, e talvez até mesmo no contexto reformado, ou pelo menos supostamente reformado, que não houve uma tratativa correta, bíblica, com aquela ovelha. E aí a pessoa ter ressalvas, ter críticas, ok. Mas daí, dá um salto para atacar o povo de Deus, para atacar a igreja de Cristo visível nessa terra, e dizer, e usar como isso um argumento para deixar de congregar, porque o sistema é opressor, porque querem nos controlar, porque não suportamos o seu jugo, as suas leis, os seus dogmas. Ora, isso na verdade, meus irmãos, é a mesma atitude do povo aqui. Estão correndo de Deus, como um boi, corre do seu dono e vai se deparar com os seus inimigos.
Falo isso categoricamente. Fora da igreja de Cristo, e isso citando nossos pais, nossa confissão de fé, não há salvação ordinariamente. Não há salvação ordinariamente. Friso isso. Então, alguém que quer viver de forma solitária nessa terra, vivendo a fé cristã, dizendo que vive a fé cristã, na verdade é como um boi que vaga sozinho. E os animais ferozes, Satanás, o mundo, a própria carne, estão ali à espreita para devorá-lo, para despedaçá-lo, essa é a linguagem, para destruí-lo completamente. Tolo. Se você nutre algum tipo de pensamento assim, se isso já passou na sua mente, se vier a passar novamente, que você venha a rejeitar por completo e tratar como uma tolice isso. É bem verdade que é difícil lidar com pecadores, mas lembre-se, você também é um. Você também é um. Todos nós somos pecadores. E pela graça de Deus, por meio de Cristo, estamos unidos uns aos outros, ao Senhor e uns com os outros. E é aqui, no povo de Deus, junto com a igreja, debaixo do senhorio de Cristo, que nós estamos protegidos. Protegidos pelo Senhor. A nossa proteção vem do Senhor. E Ele usa os meios para isso. E dentre eles está a comunhão dos santos. Se rebelar contra isso é se colocar deliberadamente em risco de morte espiritual e até física. Veja, não há sinal de arrependimento. E sob tais circunstâncias, o julgamento é inevitável. Como mostram aqui os versículos seguintes. Veja, a partir do versículo 7, perdão. Como vendo isto, eu te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Veja que esse bloco pequeno, do versículo 7 ao 9, ele pode ser enquadrado entre duas perguntas. Tanto esta, por que deveria eu perdoar-lhe isso? Bem como também, não devo eu castigá-los por isso, ou não devo eu vingar-me? Meus irmãos, também ainda na mesma toada, a palavra de Jeremias aqui é dirigida primariamente aos líderes da nação. E duas outras coisas aqui devem ser observadas por nós. Veja, o texto diz que eles juram por deuses que não são deuses e frequentam casas de prostitutas, de meretrizes. Como é que a gente pode verificar isso também acontecendo no outro texto, confirmando essa percepção acerca da própria liderança? Vá para Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, novamente, Ezequiel, capítulo número 8, se você abra, a partir do versículo 7. Ezequiel 8, a partir do versículo 7. Até o versículo 12. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fizeram nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. O primeiro desses versículos aqui, que é o versículo número 7, ele nos fornece, meus irmãos, um indício do tipo de coisa que Ezequiel está descrevendo aqui no seu capítulo de número 8, versículo 7. Ou seja, uma visão que demonstra atividades sinistras que foram perpetradas nos pátios do templo pelas 70 autoridades da nação de Israel, como diz o versículo 11. Não fica claro ali o significado preciso das palavras de Ezequiel, mas elas sugerem
que os nobres, associados com a corte, rejeitaram o governo de Yahvé em seu coração e na sua vida. E eles hospedavam uma adoração secreta no coração de outros deuses. Ora, quando o povo de Yahvé o abandonou, ele deixou de ser considerado por eles como o garantidor do juramento deles. E o seu lugar foi usurpado por aqueles que não são deuses. A semelhança do que está acontecendo aqui em Jeremias. Os irmãos, os extremos da apostasia de Manassés, aquele rei que durante boa parte da sua vida foi ímpio, apesar das reformas do rei Josias, tinham lançado raízes profundas nos corações dos líderes da nação. Isto é, mesmo experimentando a reforma com Josias, o pecado antes que eles abraçaram ali, as consequências, os resquícios ainda ficaram. E é argumentável, sim, que a imagem se refere primariamente aos nobres, às autoridades, e que, em essência, esse era um fenômeno dos círculos da corte. Eles eram os rebeldes, agindo não tanto em ignorância à vontade de Deus, à vontade de Yahvé, mas em desafio a ela, desafiando o senhorio de Yahvé. Uma outra característica dos nobres aqui é que eles se demoram na casa da prostituta, das meretrizes, a despeito, guarde isso, do próprio Yahvé lhes satisfazer. Tudo que eles precisavam, eles tinham em Yahvé, mas eles buscavam os recursos nas prostitutas. Sim, nesse caso aqui, o povo de Jerusalém, ele se ajuntou em casa de meretrizes. Versículo 7, parte B. Veja, a palavra para se ajuntaram em bandos aqui é um termo para organizar um exército em fileiras e colunas. A ideia é essa. O povo de Deus fazia fila para adorar os ídolos. Qualquer pessoa que adorava nos templos tinha, por assim dizer, de pegar uma senha para poder chegar à sua vez, acender o seu incenso e prestar culto ao seu falso Deus. Meus irmãos, essa imagem, versículo 7, nos lembra de Oséias capítulo 2, em que Gomer, a mulher de Oséias, o profeta Oséias, ela vai atrás dos seus amantes e se recusa a reconhecer o seu marido como o seu provedor, o seu legítimo provedor, que dava tudo a ela o que ela necessitava. A imagem é a mesma. Yahvé é o marido. Ele é suficiente. Ele provê tudo o que precisamos. Mas como é que o povo age? Como uma mulher que corre atrás dos seus amantes, buscando a satisfação neles e não em Yahvé. Versículo 8, a imagem ela é vigorosa. Versículo 8 diz o texto que como garanhões bem alimentados, essa é a ideia, e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Assim, a imagem aqui, meus irmãos, versículos 7 e 8, é de homens que começaram a ter relações sexuais irregulares na casa da prostituta e assim cometendo adultério. Percebe como a palavra de Deus ela é enfática com relação a isso, irmãos? Você ouviu o Provérbios 5, ouviu o Provérbios 6 sendo lido agora à noite também, 5 pela manhã, ouviu Jeremias de manhã falando sobre isso de alguma maneira, e agora também, de novo. E por que a palavra de Deus ela dá tanta ênfase a isso? Ora, porque o adultério, meus irmãos, é a destruição da base da aliança com relação à família e à sociedade. Uma vez que o casamento é atingido pelo adultério e ele se desfaz, a família é destruída, a sociedade é atingida. A igreja como um todo. Todos somos atingidos. E perceba como a falsa adoração está relacionada aqui a essas práticas imorais novamente. E sendo praticadas pelos próprios sacerdotes. Por aqueles que deveriam guardar de forma exemplar a lei do Senhor. A descrição aqui é de uma sociedade que está se esfarelando, irmãos. Por quê? Porque se rebelaram contra os mandamentos de Yahvé e contra as leis fundamentais da consciência, se entregando aos seus prazeres mundanos, não mortificando a sua carne, mas sim vivendo para ela. Versículo 9, veja. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de nação como esta? Os males aqui descritos
não poderiam, é o que diz o versículo 9, não poderiam escapar da vingança de Yahvé, do juízo divino, da sua visitação. Deus, por ser santo e justo, tinha que vingar-se, tinha que castigar aquela nação. O julgamento divino era a consequência inevitável desse desafio libertino a Yahvé, de tal revolta pública contra a aliança. Você olha para esse texto, do 1 ao 9, você vê alguns dos pecados aqui descritos, e talvez, se você não estiver atento a isso, fica deixando sua mente vagar apenas naqueles dias, no dia de Jeremias, e achando assim, isso aconteceu em Jerusalém, nos dias do profeta Jeremias. A descrição aqui de Jeremias 5 está lá, está distante de nós. Não faça isso. Não perca de vista isso. De fato, você tem que meditar no que estava acontecendo ali, mas jamais sem fazer a conexão, jamais sem perceber que a descrição aqui da sociedade nos dias de Jeremias, ela é a mesma dos nossos dias. A mesma. A busca de Jeremias teria sido igualmente inútil, escute isso, se ele tivesse andado pelas ruas da nossa cidade. Imagine Jeremias andando, buscando um justo, no nosso bairro. Aqui, no Vila Velha, Barra do Ceará, Barra também, Jardim Guanabara e mais algumas outras coisas que ainda tentam colocar aqui. Será que ele encontraria um justo? Se ele andasse pela Aldeota, se ele andasse pelo Meireles, se ele andasse pelo centro de Fortaleza, será que ele encontraria algum justo? Em qualquer bairro da nossa cidade, seja ele mais bem estruturado financeiramente ou não. Ora, a busca dele seria igualmente decepcionante se ele andasse por todas as metrópoles e cidades do Brasil. Ou será que ele teria nenhuma dificuldade em encontrar um justo em Brasília? Talvez no Rio, talvez em São Paulo, talvez num vilarejo bem pequenininho, no mais recôndito do Brasil, talvez ele encontrasse, será? Será que ele encontraria a verdade entre os nossos jornalistas? Sim, todos eles. Honestidade entre os nossos políticos. Generosidade entre os nossos empresários. Será que ele encontraria integridade entre os nossos clérigos? Ou amor dentro das nossas famílias? De fato, meus irmãos, a busca de Jeremias seria repleta da mesma desesperança se tivesse andado pelas páginas da história humana. Onde? E eu pergunto a você, onde e quando ele poderia achar um homem para ser justo pelo povo? Jeremias tivesse vivido por 3.000 anos, teria tido tempo suficiente para andar pelas ruas da humanidade, procurando por um homem, quando diz o versículo 1 aqui, um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Ele poderia ter investigado os vândalos que saquearam Roma, poderia ter feito uma pesquisa entre os servos da Idade Média, poderia ter procurado nas tribos da África, vivido entre os imperadores da China, poderia ter caçado búfalos com os índios das planícies e tomado chá com os vitorianos, poderia ter observado os hábitos morais dos esquimós, ou mesmo examinado os membros da sua igreja local. Mas ainda estaria procurando por uma pessoa boa, justa, até o cerne do seu ser, que não tem fingimento, que não tem falsidade. Será que ele encontraria, se passasse por toda a história? Jeremias encontraria alguma coisa diferente se ele batesse à sua porta, da sua casa? Ele encontraria? Qualquer um que já tenha procurado um homem perfeitamente bom, chegou ao mesmo veredito. Não é isso que diz Eclesiastes,
capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Paulo fala a mesma coisa em Romanos, capítulo 3, citando o texto que nós lemos aqui no início do culto, Salmo 14, Romanos 3, do 9 ao 12, Paulo diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Estamos diante da doutrina da depravação total. E meus irmãos, para que você entenda de uma vez por todas, se você ainda tem alguma dificuldade com isso, a Bíblia não ensina que o homem ele é tão mau quanto ele pode ser. Não é isso que a doutrina da depravação total ensina. Não. A palavra de Deus ensina que cada pessoa foi corrompida pelo pecado. E foi corrompida em todo o seu ser. Corpos realizam atos pecaminosos. E mentes pensam pensamentos pecaminosos. O entendimento, o coração, a vontade, a imaginação, todos foram corrompidos pelo pecado. Então, pastor, significa, em síntese, a depravação total. Significa que a pessoa é depravada totalmente porque ela foi inteiramente afetada pelo pecado. Corpo e alma, todo o seu ser. E também é total porque toda a humanidade foi atingida. Esses textos aqui, esses versículos aqui, nos expõem exatamente essa doutrina. Nossos pais, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 6, da queda do homem, do seu pecado, do seu castigo, dizem o seguinte, seção 2 e 4, seção 2 e 4, seções 2 e 4. Seção 2, por este pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e completamente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Seção 4, desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Essa é a condição da humanidade. Todos se extraviaram, todos são depravados. Não há um que faça o bem, não há um sequer. Se parasse aqui, a gente realmente teria só motivo para desespero. Mas por enquanto eu vou parar. Ao final do sermão, não perca de vista isso, a busca pelo homem justo. A parte 2, eu quero ser mais sucinto aqui. Veja, depois de ver a busca pelo homem justo, veja agora que haverá um julgamento. Mas não um fim completo. Haverá um julgamento, guarde isso, mas não um fim completo. A partir do versículo 10. Note, antes de citar o versículo 10, eu quero que você observe, aqui eu vendo o texto como um todo, o seu contexto, que essa seção que vai do versículo 10 ao versículo 19, ela tanto é introduzida, como ela é concluída pelo tema, não acabem totalmente. Você vê isso no versículo 10 e no versículo 18. O 19 ele é uma extensão do que está sendo dito no versículo 18. Então, podemos afirmar que tanto a seção, quando ela abre, quando ela fecha, no versículo 18, no caso 18 e 19, ela tem essa expressão, não acabem totalmente, essa ideia aqui. Na primeira parte da seção, que vai do versículo 10 ao versículo 14, é anunciado um julgamento terrível sobre Judá por causa da sua infidelidade para com Yahvé e de sua complacência. E na segunda parte, que vai do versículo 15 ao 17, o inimigo do norte, ele é descrito como aquele que traria o julgamento. Mais uma vez, o inimigo do norte. Veja o versículo 10 agora. Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Veja a expressão, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor. Yahvé estende o convite a alguns destruidores, não especificados aqui, para subir através da fileira de videiras na vinha de Deus, na sua própria vinha. Com qual objetivo? Para cortar os ramos que não pertenciam a ele. Vá para Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Veja isso lá no texto de Isaías capítulo 5. Essa mesma ideia.
Isaías 5, a partir do versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Meus irmãos, essa é uma figura que a palavra de Deus utiliza várias vezes para se referir ao povo de Deus. Você viu isso também em Jeremias. Volte só um pouco agora em Jeremias 2, versículo 21, veja. Jeremias 2, 21, essa mesma ideia. 2, 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava. A mesma ideia. O que o Senhor estava para fazer ali com o povo era usar a nação estrangeira para, através dela, podar a nação. Tirar os gravetos, tirar ali aqueles que não pertenciam a ele. Veja que o texto é claro em afirmar no versículo 10 que não seria de todo destruída. O propósito do Senhor não era destruir a vinha, eliminá-la. Ele preservaria o remanescente fiel. Mensagem esta que Jeremias já pronunciou antes no seu livro e que ela é reverberada em outros profetas do Antigo Testamento. O seu remanescente fiel. Deus iria preservar. Mas nesse processo Deus iria purificar a sua igreja, podando, limpando, tirando. Nesse caso, através do juízo. A mesma imagem acontece lá em João capítulo 15, quando Cristo fala dele ser a videira verdadeira e nós os seus ramos. Aqueles que não produzem frutos são cortados e lançados ao fogo. Mas aqueles que estão nele são ainda podados para quê? Para produzirem mais frutos. Deus faz isso com o seu povo, meus irmãos. Veja agora, do versículo 11 ao versículo 13, esse bloco aqui. Primeiro esse olhar geral e depois especificando. Observe, o versículo 11 aqui, meus irmãos, ele pode ser entendido como um comentário de Yahvé sobre o seu povo, da mesma forma como aconteceu no capítulo 3, versículos 6 a 11. A acusação é clara. Tanto Israel como Judá, ou seja, todo o povo de Yahvé, o reino do norte, o reino do sul, é totalmente infiel. São totalmente infiéis. O versículo 12 aqui, ele é um desenvolvimento do tema da infidelidade. Versículo 12. Esse povo, ele falou falsamente sobre Yahvé. E ele declarou. Versículo 12, não é ele, veja aí, não é ele, ou ele não. Ou seja, Yahvé não os puniria. Pastor, o que significa essa expressão aqui? Ora, essa expressão aqui não é uma tentativa de negar a existência de Deus, não é essa a ideia, mas é uma expressão de ateísmo prático. Como assim, pastor? A ideia é, ele não se importa. Deus não intervém nos assuntos terrenos. Por isso, a gente pode deixar ele de lado. Juntamente com os seus profetas, podemos fazer o que nós bem entendermos. Veja como essa é a ideia na sequência do texto. Nenhum mal nos sobrevirá, versículo 12. Não veremos espada nem fome. É um ateísmo prático. Negando assim as advertências da providência divina. Deus já vinha alertando, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem, vocês vão ser castigados. E eles dão com os ombros.
rejeitando tudo que Deus falava. A expressão espada nem fome, ela representa aqui 2 dos 3 itens que formam um tripé que Jeremias utiliza no seu livro, no capítulo 14, por exemplo, versículo 12. Espada, fome e peste iria chegar até o povo. Aqui ele cita só 2 desses 3, mas resumindo, a mesma coisa, dizendo, isso vai acontecer com vocês, se vocês não se arrependerem. A falsa sensação de segurança, irmãos, achando que Deus não ia fazer nada. Agora vê o versículo 13. O versículo 13, irmãos, assim como o versículo 10 do capítulo 4, ele também é alvo de debate dos comentaristas. Não há um consenso acerca do seu significado aqui. Veja o versículo 13, para você entender o que eu quero dizer. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Há quem defenda, há comentaristas que entendem que as palavras aqui, ou no caso, o que está sendo dito no versículo 13, são palavras do próprio Jeremias. Jeremias está fazendo uma avaliação dos nossos profetas. E está dizendo, até os profetas não passam de vento. Ou seja, aqui tem um jogo de palavras. A palavra vento, no hebraico, é a mesma palavra para espírito, ruach. É a mesma palavra. E aí, como se diz assim, o seguinte, aquilo que eles falam não é a palavra do espírito, mas, na verdade, não passa de vento. Não há conteúdo, não há nada ali, não há a palavra de Deus em seus lábios. Contudo, e eu entendo que essa é a melhor leitura que eu vou falar agora, na verdade, o versículo 13, ele tem que ser lido, e eu entendo isso como obviamente, à luz do que diz já o versículo 12. E o versículo 12 aqui, na verdade, é um comentário do povo. Veja, vem na mesma toada. Versículo 12, você entendeu o contexto. Negaram ao Senhor e disseram. Quem foi que disse? O povo. Não é ele, negando aqui a presença de Deus em agir providencialmente, o seu envolvimento intervindo. O povo está dizendo, nenhum mal nos sobrevirá. O povo está falando, não veremos espada nem fome, não seremos castigados. E aí, eu entendo que o versículo 13, e aí Jerônimo, Calvino, outros entendem da mesma forma, que o versículo 13 é também uma fala do povo. Pastor, uma fala do povo com relação a quem? Aos profetas de Deus. A Jeremias e outros profetas. Então, o povo estaria dizendo isso aqui no versículo 13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Isto é, o povo está atacando os profetas de Deus, dizendo que não há palavra de Deus em seus lábios. Percebe? Ou seja, Jeremias, você é um impostor. Sofonias, entre outros, vocês são impostores. Eles desprezam a mensagem divina. E mais uma vez confiam, têm uma falsa segurança ali na sua própria perspectiva das coisas. Veja, o jogo de palavras, vento e espírito. Meus irmãos, é amplamente reconhecido em todo o Antigo Testamento que os profetas, os verdadeiros, é claro, falaram em o nome do Senhor e falaram de modo inspirado. Só que aqui, por causa da sua cegueira espiritual, o povo estava desprezando os profetas verdadeiros como um mero vento. Alguma diferença com nossos dias? O que o povo, de forma geral, quer ouvir? O que é aprazível aos seus ouvidos? Ouvem uma pregação fiel da palavra de Deus, e aqui, claro, eu falo em termos gerais, e tratam como vento. Não como o próprio Espírito Santo falando, mas tratam como se fosse sem conteúdo, sem substância. E como é que eles reagem? Além disso, eles procuram desviar de si mesmos as advertências que eles recebem e eles as usam contra os profetas. Final do versículo 13. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos, invocando maldição contra os pregadores.
porque não se submetem à palavra de Deus. Veja, eu dei aqui para vocês duas das possíveis interpretações e entendo que essa segunda é a que faz mais jus ao contexto da passagem. Mas isso não significa dizer que não é verdade que é vento, é apenas vento, aquilo que sai da boca dos falsos profetas. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Não é verdadeiro com relação a quem Deus levanta como seus pregadores da palavra, que pregam fielmente. Mas é verdade sim com relação aos seus profetas. Só sai vento das suas bocas. Ainda que essa não seja a interpretação da passagem. Versículo 14. Diz o texto: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei. Veja, mais uma vez o que fortalece o que eu estou dizendo para vocês. O versículo 14, vem agora a palavra do Senhor sobre o que foi dito anteriormente. Sobre o quê? O que foi dito por eles, acerca dos profetas e do próprio Senhor, nos versículos 12 e 13. Agora vem a fala do Senhor. Assim diz o Senhor, dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, que palavras? 12 e 13 versículos. Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Primeiro, com relação ao título que aparece aqui. Note que Deus é chamado de o Senhor dos exércitos. E isso, irmãos, no desenvolvimento da revelação bíblica, na própria história da redenção, no seu sentido primário, no seu uso comum primariamente, era atribuído especialmente a Deus ser o guerreiro divino que batalhava as batalhas de Israel, do seu povo, que protegia e guardava o seu povo. Todavia, ao longo da revelação, você vai observando que esse termo ele vai possuindo um significado ainda mais amplo. O Senhor é o Senhor dos exércitos, não apenas com relação a batalhar ali as guerras do seu povo, mas ele também é dos exércitos no seu sentido completo, absoluto, de todo o universo. Ou seja, ele é aquele que governa sobre os anjos, sobre os corpos celestes, sobre tudo que existe. Ele é o Senhor dos exércitos. Logo, a expressão aqui aponta para a plenitude do poder e da autoridade de Yahvé sobre toda a criação. Ele é o Senhor dos exércitos. Com autoridade suprema e poder supremo, ele governa o universo. E ele diz o quê? Que ele colocaria fogo na boca de Jeremias. Ele diz: converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha eles serão consumidos. Parafraseando, eles dizem que só sai vento da tua boca, pois sairá fogo, e eles serão como lenha, e serão queimados pela palavra que sair da tua boca. A minha palavra. A minha palavra. Percebe, mais uma vez, a identificação do profeta Jeremias com o Yahvé? Aquilo que Jeremias falava em o nome do Senhor, era o próprio Senhor falando. Portanto, as suas palavras sempre eram, quando assim pregava publicamente, eram palavras de caráter solene. O Deus da aliança está falando, logo todos devem ouvir. E nesse caso aqui ainda mais. Fogo sairá da sua boca. Versículos 15 e 16, note aí como agora o invasor, ainda mesmo que não identificado claramente esse início, mas que você percebe, e aqui já, mas mais claramente vai ficar óbvio diante de nossos olhos na sequência de Jeremias, que é uma descrição da Babilônia. Versículos 15 e 16. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ao caso de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Meus irmãos, a nação em questão é uma nação antiga e é uma nação que é descrita como sendo invencível. Ela fala uma língua que é desconhecida, que é totalmente estranha àquele povo, e que o seu povo ali, aquela nação, era composta de guerreiros poderosos. As flechas, veja como elas são descritas, são flechas mortais. A sua aljava é como um túmulo aberto. E naqueles dias, os que assim atuavam como soldados, como
que eram os que usavam o arco e a flecha, eram imprescindíveis naquele contexto de guerra. E aqui são descritos como homens altamente habilidosos no uso, no manejo das suas armas. Certamente trariam morte contra os seus adversários. O resultado da invasão, no versículo 17, é descrito com um vocabulário que é vigoroso, que é realista e autêntico. Veja o versículo 17 aí, sem lê-lo novamente, mas apenas para você ter os seus olhos sobre ele. Mas veja, as colheitas, os alimentos, as ovelhas, os bois, as videiras, as figueiras, os filhos e as filhas, tudo seria destruído. Até mesmo as cidades fortificadas que o Senhor falou lá em Jeremias capítulo 4, naquele alarme da trombeta, não podiam confiar nelas. Elas seriam demolidas. E em poucos anos, as palavras de Jeremias seriam vindicadas. Versículos 18 e 19, e assim encerramos, veja. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, porque não seja o Senhor nosso Deus todas as coisas, então lhes responderás, como vós me deixaste de servir a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Em terra que não é vossa. Veja como a doutrina remanescente fiel, ela é reafirmada. Ela foi dita, ela foi proferida no versículo 10, que Deus não iria destruir completamente a nação. Ela é reafirmada no versículo 18. Ela já foi dita, ela foi citada no versículo 27 do capítulo 4. Veja, capítulo 4, versículo 27. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. O que é isso aqui, irmãos? Promessas. Em meio a um juízo terrível e merecido pelo povo, o Senhor está dizendo, ainda que brevemente, há esperança. Eu não vou destruir vocês completamente. Eu ainda preservarei alguns de vocês. A semente santa. Veja que o versículo 19 termina até com um tom irônico aqui. Eles tinham servido deuses estranhos na terra da promessa. Agora, vocês irão servir a estrangeiros em terra que não é vossa. Não é isso que vocês querem? Vocês não querem tanto isso? Estar em aliança com eles? Cultuar o Deus deles, os deuses deles? Pois bem, vocês terão a oportunidade de fazerem isso na própria terra deles, debaixo do jugo deles. Uma vez que vocês romperam com o meu jugo. Vocês querem correr loucamente para serem livres. Vocês terão a sua liberdade tão sonhada. Você já encontrou um homem justo? Já se empenhou nessa empreitada? Mais do que coisas valiosas nessa terra. Você já encontrou um homem justo? Meus irmãos, Deus prometeu perdoar os pecados da cidade se seu profeta pudesse encontrar uma única pessoa honesta, justa e verdadeira ali. Mas Jeremias não conseguiu encontrar uma única sequer. Como resultado, o povo de Jerusalém estava prestes a receber o salário do seu pecado, através do juízo divino. Observe que essa não era apenas a condição de Jeremias, é a condição de toda a raça humana. Não há um justo, nenhum sequer. O salário, como você ouviu de manhã e agora ouve novamente, o salário do pecado é a morte. Se você pertence à raça humana, e de fato você pertence, assim como a mim, assim como eu, essa é a sua condição e a minha também. Se pelo menos o homem que Jeremias procurava, o homem bom, pudesse ser encontrado, se apenas um homem pudesse ser encontrado que fosse honesto em todos os seus negócios e que buscasse a verdade, se ao menos um homem pudesse ser considerado justo pelo bem do povo, se tão somente um homem pudesse ser encontrado, um homem de tamanha e perfeita integridade, que poderia afastar a ira de Deus, será que ele existe? Você o encontrou? De fato, esse homem existe. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. E quanto a ele?
Será mesmo que ele é capaz de atender às condições de Jeremias aqui? Será que ele pode atender a essas condições? O versículo 1, capítulo 5, é dito que Jeremias procurasse um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Ora, vamos ver isso na pessoa de Cristo. Ele foi honesto em todas as suas ações. Ele fez uma apresentação honesta da sua deidade. Ele se afirmou como Deus e de fato ele é. Ele fez milagres que provavam a sua identidade messiânica e o seu poder divino sobre a criação. Ele agiu honestamente com os seus discípulos, não escondendo deles a sua morte, a sua necessidade de ir para a morte. Ele também foi honesto com os pecadores. Quando em João capítulo 4, por exemplo, ele expôs os segredos do coração daquela mulher e convidou não apenas ela, mas todos os pecadores a confiarem nele. Ora, Cristo também foi honesto, sempre foi honesto com os seus inimigos. Pense, por exemplo, nos fariseus. Quando o Senhor, ele confrontou o pecado deles, denunciou-os publicamente, não havia nada falso ou enganoso em qualquer coisa que ele tenha dito ou feito. Mas não apenas isso, também foi do profeta Jeremias que procurasse um homem que busque a verdade. Ora, Jesus não apenas buscou a verdade, ele é a verdade. No início do Evangelho de João, é dito que Jesus Cristo veio ao mundo cheio de graça e de verdade, João 1,14. E essa é a verdade, meus irmãos, com V maiúsculo. A verdade do próprio Deus. Os discípulos, quando quiseram saber o caminho para a vida eterna, Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O desafio que Deus fez a Jeremias, ele só pode ser satisfeito na pessoa de Cristo. Ele é o homem. Ele é a pessoa de proceder honesto. Ele é o buscador da verdade e a própria verdade. Ele é o homem justo por meio do qual Deus pode perdoar o seu povo. Mas veja, para alcançar esse perdão, era necessário que ele morresse na cruz. Sim, era necessário que a expiação dos pecados fosse feita pelo povo. E na profecia de Jeremias, essa necessidade é reconhecida. O texto diz, no versículo de número 9: Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? E o versículo 7: Como vendo isto te perdoaria? Ou mais precisamente, como posso perdoá-lo? Meus irmãos, esse é o problema básico que a questão da salvação enfrenta. Como Deus pode ser o justo e o justificador do ímpio? Como pode ele permanecer justo, ou seja, executando a sua sentença contra o pecado, contra o mal, contra aqueles que praticam o pecado, e ao mesmo tempo justificar o pecador? Como? Somente assim. Somente se um homem perfeito, o homem Deus, o Deus homem, oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito pelo pecado do seu povo. Esse homem seria justo, não apenas para si, mas para os outros. Somente assim, Deus Pai poderia perdoar o seu povo pelos seus pecados. É por esse motivo, meus irmãos, que os escritores do Novo Testamento eles se esforçaram tanto para provar que Cristo é o único homem que poderia expiar todos os pecados do povo de Deus. E ele fez isso. Marcos 1,24, ouça. Um demônio reconhece Jesus Cristo. Ele diz: Bem sei quem és, o Santo de Deus. No livro de Atos, Pedro chama Jesus de o Santo e Justo. Atos 3,14. Enquanto Estevão estava ali falando também, ele chama ele de o Justo. Atos 7,52. João disse a mesma coisa em sua epístola. 1 João 2, 1 e 2. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mais do que isso, no Evangelho de João, Caifás é quem testifica que Jesus é a resposta de Jeremias. Caifás, que servia como sumo sacerdote de Jerusalém, não era amigo de Jesus, você sabe disso. Porém, por meio do Santo Espírito, ele disse, João 11,50, vos convém que morra um só homem pelo povo,
e que não venha a perecer toda a nação. Exatamente o que Jeremias estava procurando. Um homem para salvar a nação da morte. João 3,16. Esse homem era Jesus Cristo, que morreu pelos pecados do seu povo, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa, meus irmãos. Ele disse em 2 Coríntios 5,14, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele comparou a morte que veio por meio de Adão à vida que vem por meio de Cristo. Romanos 5, ele diz, porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Por meio da graça, da vida, do ato de justiça e da obediência de um único homem. Um só, Jeremias, um só. A graça justificadora vem para muitos. Busque aonde você quiser. Procure em qualquer lugar. E não haverá outra resposta para o questionamento ali que foi feito a Jeremias. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o justo, para salvar a cidade, para salvar o seu povo. Encontrar, meus irmãos, um homem bom é difícil, mas não é impossível. Existe Jesus Cristo, o justo. Em sua rebelião contra Deus, o que o povo merece receber é o justo castigo pelos seus pecados. Mas se você estiver em Cristo, veja o consolo para a sua alma. O justo castigo que era sobre você e sobre mim, já foi recebido por Ele, em nosso lugar. A Deus seja glória por isso, meus irmãos, pelo homem justo e verdadeiro, a própria verdade encarnada, que assumiu o nosso lugar. Amém. Oremos. Glórias, 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 ó Deus, vamos a Ti, somente a Ti, Senhor. Ao Teu nome, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor que é justo, que é verdadeiro. Senhor que é misericordioso e gracioso. Te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por falar conosco nessa noite e assim nos admoestar, mas ao mesmo tempo também nos consolar pela pessoa e obra de Cristo. Ó Deus, que nós sempre que olhemos para esse texto, como Jeremias como um todo, sempre vejamos, enxerguemos Cristo no texto, bem como também a sua obra, Senhor. E assim possamos descansar no Senhor, sabendo que, a despeito dos nossos pecados, fomos perdoados por causa do sangue que nos lavou, o sangue de Cristo. Assim nós oramos a Ti, também te pedindo que aplique nossas vidas a Tua palavra e que possamos, ó Deus, assim como o nosso Senhor e Salvador, caminhar em retidão, em verdade, em justiça, Senhor Deus, e a prática da misericórdia. Que sejamos, Senhor, guardadores fiéis do Teu pacto, mas descansando naquele único que guardou perfeitamente a aliança. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.